ela toma a posição. Atenção ao contexto eleitoral, ontem Podemos convidou a imprensa para falar então da proposta submetida, ou a ser submetida ao Presidente da República no contexto do diálogo. O fato é que Albino Forquilha diz que há partes fundamentais que devem participar deste diálogo. Atenção, devem participar deste diálogo. Aponta o Governo, aponta a Frelimo, aponta o Podemos e aponta Venâncio Mondlane como atores principais e atores, considera atores operacionais, não é? Atores operacionais deste diálogo para a resolução da onda das manifestações que tem acontecido no nosso país. Albino Forquilha diz que estas partes são fundamentais, mas para além destas partes, pode haver aqui convite a outras partes, quer os partidos políticos, mas também a sociedade civil, para juntarem-se a este diálogo com vista a se alcançar um único objetivo, aliás, o fundamental objetivo, que é a reposição da verdade eleitoral. E falando da verdade eleitoral, nós vamos ver também que ontem o Conselho Constitucional abriu as portas, convidou a imprensa, olha, vem para cá para mostrar ao público o que nós estamos a fazer. Pensam que não estamos a fazer nada, mas estamos a trabalhar, temos muitas atas, até porque falta uma província para fazermos a comparação das atas. Qual é a província? Da Zambésia, não é? Falta Zambésia, o que significa que daqui até amanhã, possivelmente, Zambésia também já terá havido alguma comparação das atas e editais, não é? Então, o segundo maior círculo eleitoral do nosso país é que está agora submetido a uma verificação das atas e editais. Isto foi, então, explicado ontem e mostrado pelo Conselho Constitucional, que abriu as portas para a imprensa. Penso que cansou o Conselho Constitucional de ouvir: estão a demorar os juízes conselheiros, estão a demorar os nossos compatriotas do Conselho Constitucional, o processo é moroso. Então eles disseram: nós vamos mostrar como é que funciona isto, não é fácil. Vem para cá e vejam o que é que a gente faz. Mas agora nós vamos ver e ouvir Albino Forquilha falando então da situação do diálogo, não é? Falando aqui do diálogo e também das manifestações. Neste áudio que nós vamos colocar para si, caro telespectador, é o momento em que Albino Forquilha responde às perguntas dos jornalistas, perguntas que são pertinentes e que é importante que o povo, melhor, através, obviamente, dos órgãos de comunicação social, percebam o que de facto está a acontecer. Venâncio Mondlane vem ou não vem? Qual é a condição para que Venâncio Mondlane participe fisicamente ou pessoalmente e não virtualmente deste diálogo? Albino Forquilha ontem foi claro. Outra pergunta que foi feita é: será que todas as medidas que estão a ser tomadas por Venâncio Mondlane são medidas que são coordenadas com o partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique ou simplesmente Podemos? Albino Forquilha, o presidente desta agremiação política, diz que sim, são medidas coordenadas, nada está a ser feito à revelia. Venâncio Mondlane não está a tomar posições alheias às posições do Podemos, há uma coordenação e as medidas são mesmo estas e visam pressionar aqueles que são de direito para a reposição da verdade eleitoral. Vamos ouvir Albino Forquilha, depois eu volto para ouvirmos também Venâncio Mondlane falando ontem relativamente às manifestações. Vamos tirar um trecho do Venâncio Mondlane que faz referência a alguns movimentos neste processo das manifestações, sobretudo nas vias. Há um alerta que vem do candidato do Podemos. Albino Forquilha, na tela, carrega. O Podemos sempre se sentiu parte deste processo de diálogo. Primeiro, o Presidente da República convidou partidos políticos e o Podemos estava lá representado. Também houve troca de informações que eram relevantes e depois convidou candidatos, portanto, que representam partidos políticos. É um caso diferente em que, no Podemos, em que o candidato não é efetivamente membro do partido, não é? Mas nós nos sentiríamos representados se o Venâncio estivesse lá a participar, porque a essência não é efetivamente a minha participação ou a participação dele. A essência é o conteúdo que nós coordenamos para que seja, digamos, debruçado. Este é o aspecto. O Venâncio não participou naquele dia e ninguém devia o representar. Isto foi mesmo por consenso, porque nós queríamos ouvir o passo do Presidente da República, o passo que o Presidente da República iria dar depois dele não participar. Como sabem,
uma das notas que ele mesmo partilhou também fala da segurança dele. Não é? Se nós queremos dialogar, precisamos de criar condições para que, de facto, o parceiro possa participar livremente. Não pode vir participar enquanto tem vários processos por detrás, processos criminais por detrás dele, não é? E nós pedimos primeiro estas condições para que ele participasse, pudesse participar. Se alguém do Podemos fosse representar, significa que anularia de alguma forma as exigências de segurança do Venâncio Mundial para que ele esteja no país livremente, não é? Por isso que ninguém foi lá representar. Queríamos saber se o Presidente da República podia abrir o espaço para uma conversa virtual ou então abriria espaço para que aquelas perseguições todas sejam extinguidas, por forma a que ele possa também, aliás, vir fisicamente participar. Esta é a resposta para a questão. Então entende que não há condições, é isto? Não percebi? Entendem que não há condições por agora? Não, sem de facto extinguir essas... diria isso, porque não quero usar a palavra amnistia aqui. Amnistia significa reconhecer que ele tem algum problema, não é? Mas há processos que perseguem, que procuram o candidato. Há processos contra o Partido Podemos, não é? Nós estamos, de facto, a requerer que estas perseguições sejam, digamos, anuladas, para que nós possamos, de facto, sentar na mesa e discutir e haja a presença do Venâncio. O Venâncio saía cá no país, não está cá exatamente por causa das perseguições. Então, estamos a pedir que o chefe do Estado, como o magistrado da nação, resolva isso, para que ele possa estar. O Venâncio está aberto a uma conversa virtual? Sim, podia estar. Se as condições forem criadas, pode, mas o essencial é que ele estivesse cá mesmo no país. O importante é ele estar cá no país e não precisa de fazer uma conversa virtual. Se estivesse livre, de facto, no país, ele estará cá a participar diretamente. Sempre esta questão. Estamos coordenados, sim. As medidas são de protesto. É como uma pressão para que, efetivamente, a verdade eleitoral seja trazida à mesa. Este é que é o aspecto. Você não pode, mesmo começando a negociação, não se negocia e deixa a luta, não é? Os que são mais velhos sabem como que o Acordo Geral de Paz foi assinado. Não se deixou o armamento primeiro para depois assinar o acordo. Você vai pressionando, o povo vai pressionando até que, digamos, um acordo seja encontrado ou a verdade eleitoral seja dita, não é? Portanto, o que é que nós queremos, de facto, sempre que dissemos, é que não sejam manifestações violentas. Se estou a dizer aqui que temos cerca de 97 pessoas que foram assassinadas barbaramente, vocês sabem, foram mortas, porque estão a exigir a justiça eleitoral. Desarmadas, mas foram mortas. Algumas nem estavam a participar em manifestações, não é? É isso que nós estamos aqui a requerer-os de direito para que não hajam desta forma. Presidente, numa insistência, há um alinhamento em relação aos tempos durante as manifestações? A nossa luta tornou-se quase popular. Sim, tornou-se popular. Não estamos já naquele nível em que eu digo que, olha, estamos parados aqui às 7 horas, marchamos e terminamos ali. Não é? Não será que o Podemos tenha perdido o controle? A reparar, não diria isso. É por isso mesmo que vocês estão a perceber que quando se diz, olha, amanhã uma manifestação acontece. Amanhã não tem e também não acontece, não é verdade? Temos que confirmar isso, sim. Que ainda temos o controle, efetivamente, do que está a acontecer. É preciso perceber que, quando se vai às eleições, se calhar esse é um ponto importante, quando se vai às eleições, as pessoas têm expectativas para resolver. As eleições não são assim uma brincadeira. Quero dizer que, ao longo dos 5 anos, os problemas que eu notei e que julgo que podem ser resolvidos politicamente, eu vou escolher um manifesto que eu quero. E se esse manifesto depois é fraudulentado, as eleições não são reais, as pessoas se levantam. É o que está a acontecer. Porque alguns procuram dizer que, olha, já não é mais problema de eleições, já há outros assuntos. Que tipo de outros assuntos que não façam parte da governação de um Estado? Primeiro daquele que apresentou o seu manifesto eleitoral. Quero dizer que esta revolta toda que está a acontecer é que as pessoas sabem que as eleições procurariam resolver. Eu confio no manifesto X, é por isso que votei nesse manifesto. E esse manifesto, depois, a verdade é ocultada
eu devo revoltar, devo, digamos, protestar. É o que está a acontecer. E sendo um protesto popular, de que as pessoas, de facto, que votaram são tantas, estão nos bairros, estão em todo o sítio. E como que podemos iria dizer que no bairro X, na rua X, vamos marchar, vamos para ali, como faríamos isso? Mas tem que ter, há controle sim. Há controle sim. Se houver a verdade eleitoral, a verdade eleitoral, vocês vão ver que a manifestação vai parar. Poderá haver outros problemas de governação depois, isso é um processo, mas a manifestação vai parar. Bom, eu não sei que evidências têm eles para afirmar isso. Não sei que evidências têm. Não sei que estrangeiros estarão a referir. Nós não temos este conhecimento, nós temos o conhecimento de que o povo moçambicano está a reivindicar. Aqueles que andam a balear os moçambicanos são estrangeiros? A não ser que sejam estrangeiros camuflados lá, mas do lado dos que têm arma. Aqueles que baleiam os moçambicanos não são estrangeiros, são nossos polícias. Então, se existe o financiamento desse, mas não sei de que maneira se financia o manifesto. Aquelas pessoas levam que tipo de equipamento para custar algum dinheiro? Saem das suas casas e vão manifestar. Portanto, não é verdade. Não é verdade. É mesmo alguém que procura se esconder por detrás para não resolver o problema. Se vocês perceberem, tentaram muito matar pessoas para poder parar a manifestação. Se matamos as pessoas, então vão parar a manifestação. Mas o povo está a resistir, porque isto não é pela primeira vez que acontece, é recorrente no país. É recorrente haver fraudes e fraudes e fraudes. E o povo não pode continuar a admitir isso. E como se sabe, você pode aldrabar as pessoas, mas se for insistindo, um dia as pessoas vão perder a paciência. É mais ou menos o que está a acontecer. Houve o esgotar da paciência das pessoas que eventualmente eram aldrabadas no processo eleitoral. Pontos a fazer destaque neste discurso de Albino Forquilha. O primeiro é que o Podemos está assim em coordenação com o Venâncio Mondlane neste processo das manifestações. O segundo, relativamente ao controle das mesmas manifestações, o Podemos assume que está sob controle das manifestações, não obstante solicitar aos manifestantes para que não se submetam a manifestações violentas. O outro ponto que vale a pena fazer menção é relativamente e em resposta àquilo que terá sido dito pelo vice-comandante da Polícia da República de Moçambique, vice-comandante-geral, que disse que os manifestantes estão a ser financiados pelas organizações da sociedade civil. O ilustre Forquilha diz que não tem essa informação, não tem conhecimento disso. Para o Podemos e para si, quem está a manifestar são mesmo os moçambicanos, é o povo moçambicano que está a reivindicar o processo eleitoral, é o povo moçambicano que está a reivindicar a verdade eleitoral e não são estrangeiros. A não ser que, coloque entre aspas, sejam os estrangeiros que estejam a matar pessoas na via. Pode fechar as aspas, aliás, eu disse entre, então não precisa, já tinha fechado, não é? Então, estes foram os pronunciamentos de Albino Forquilha. Vale a pena também aqui destacar o fato de fazer referência à reposição da verdade eleitoral. Nesse contexto, nós vamos ver depois do intervalo aquilo que foi feito pelo Conselho Constitucional. Aliás, antes de ontem já tínhamos explicado aqui, já tínhamos tirado um tempinho para explicar o processo para se chegar à proclamação dos resultados por parte do Conselho Constitucional, tido como Tribunal Eleitoral da nossa nação linda. Olha, não saia daí, não inventa, nós vamos fazer o nosso primeiríssimo intervalo, temos muitos assuntos para si e nós vamos abrir as linhas também para podermos conversar e sabermos não, discutirmos sobre a nossa nação linda. Até já!